Olá, aqui é a parte 4 da nossa aula de educação ambiental. Então, nós falamos a respeito da Política Nacional de Educação Ambiental na aula anterior. Agora a gente vai falar sobre o Programa de Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PRONEA. Então, venha comigo, é um documento que a gente vai reforçar aí várias ideias, vários conceitos que a gente já estudou, mas que ele também é cobrado nos concursos e também é um documento de relevância para a temática ambiental. Vem comigo. O Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, cujo caráter prioritário e permanente deve ser reconhecido por todos os governos, tem como eixo orientador a perspectiva da sustentabilidade ambiental na construção de um país de todos. Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental. Quando eu falo em sustentabilidade ambiental, aqui o documento traz claramente que eu estou falando da dimensão ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política ao desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida. Nesse sentido, assume as seguintes diretrizes: transversalidade e interdisciplinaridade, descentralização espacial e institucional, sustentabilidade socioambiental, democracia e participação social, aperfeiçoamento e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros que tenham interface com a educação ambiental. Qual que é a missão desse programa? A educação ambiental, contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis com pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil. Então, esse Programa Nacional de Educação Ambiental, ele vem trazer aí práticas para serem trabalhadas e efetivadas na sociedade. Então, um documento com um viés mais prático, que vem trazendo aquelas diretrizes que nós falamos a serem trabalhadas, sempre com foco na conscientização e a formação do cidadão, um cidadão responsável e consciente das questões ambientais. O nosso próximo tema agora são as diretrizes curriculares nacionais, que também vai abordar aí a educação ambiental. As diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental de 2012, ela vai trazer o seguinte: estipula a transversalidade aplicada a uma perspectiva integrada de ensino, ou seja, não vai ser trabalhada a educação ambiental em uma disciplina única. Compete aos órgãos executivos dos sistemas de ensino a produção e disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, com o objetivo de contribuir para a eliminação de discriminações, racismos e preconceitos e conduzir à adoção de comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. Perceba que nós estamos falando aqui das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Nós logo já vamos falar das diretrizes curriculares nacionais mesmo da educação básica. Mas aqui, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, ela então vai promover materiais subsidiários que vão complementar o trabalho dos professores a fim de promover esse trabalho transversal com a educação ambiental. Então, para dar um suporte ao trabalho docente, e veja que aqui as diretrizes deixam muito claro as questões sociais que devem ser trabalhadas, como racismo,
preconceito, porque também está inserida na temática da educação ambiental. As DCNs para educação ambiental reafirmam que, no contexto nacional, a educação ambiental ela está amparada pela Constituição Federal e pela Lei 9795 de 99, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que nós já estudamos, a PNEA. Explicita ainda que, entre os objetivos fundamentais da educação ambiental, então vamos rever aqui, estão o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações e o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Então, aqui nas diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, eu tenho a seguinte ideia em relação à educação ambiental. Veja que ela foi deixando mais específico e trazendo os objetivos claros. Educação ambiental, ela tem que promover uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, a qual as pessoas se integram culturas de sustentabilidade socioambiental, que também delineiam o trabalho da educação ambiental por meio da transversalidade. E agora sim a gente vai trabalhar então as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica do ano de 2013, que também vai tratar aí da educação ambiental, mas se valendo dos conceitos e princípios que nós já trabalhamos. Então, para conhecimento, eu tenho que a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, articulada com a Política Nacional de Educação Ambiental e com a Política Nacional de Saneamento Básico, reconhece a educação ambiental como um instrumento indispensável para a gestão integrada, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Essas diretrizes, elas vêm trazendo, então, uma introdução para trabalhar a educação ambiental. Qual o marco conceitual? O marco conceitual é explicitado neste parecer que se concebe a educação ambiental na perspectiva socioambiental, da justiça ambiental, das relações comerciais equilibradas e das concepções de sustentabilidade. Você consegue perceber que à medida que a gente vai avançando, os documentos eles vão ficando mais elaborados, trazendo conceitos que ficam mais objetivos e nos dão mais clareza? É justamente porque vai havendo uma evolução mesmo nos estudos, nas pesquisas e também nas experiências na educação. Então, essas diretrizes, elas já vão trabalhando de maneira mais concreta. E aí, a gente tem que prestar mais atenção ainda, porque as provas gostam mais desses documentos que são mais objetivos específicos a se trabalhar esse tema. Se a educação ambiental é marcada no seu surgimento por uma tradição naturalista, que fragmenta a análise da realidade, que estabelece a dicotomia entre a natureza e a sociedade, torna-se, aqui tem um hífen, torna-se fundamental, ao pensar as diretrizes curriculares para a educação ambiental, que se busque superar essa marca, ou seja, nós não estamos fragmentados, nós não estamos separados da realidade ambiental, nós somos todos um. Então, à medida que as pesquisas foram evoluindo, o texto vai trazendo com mais fundamentação e mais autoridade essa noção de que a gente não pode trabalhar a educação ambiental
como se eu estivesse trabalhando algo de lá, algo longe de mim. Não, eu estou falando da condição humana. Nesse sentido, acredita-se que tal marca pode ser superada na afirmação da visão socioambiental, construindo relações de interação permanente entre a vida humana social e a vida da natureza, comunidades de vida. Então, a gente começa a perceber que a expressão socioambiental começa a aparecer mais vezes nos textos destes documentos, justamente considerando que há uma interação entre a sociedade e a natureza. Logo, eu não trato apenas da questão ambiental, mas da questão socioambiental. A visão socioambiental complexa e interdisciplinar analisa, pensa, organiza o meio ambiente como um campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os elementos constitutivos dessa relação modificam-se dinâmica e mutuamente. Tal perspectiva considera o meio ambiente como espaço relacional, em que a presença humana, longe de ser percebida como extemporânea, intrusa ou desagregadora, aparece como um agente que pertence à teia de relações da vida social, natural, cultural e interage com ela. Então, aqui já fica muito claro que não compete à educação ambiental tratar apenas de conceitos biológicos, mas sim de tratar dos diversos conceitos que envolvem o ser humano, como os sociais e os econômicos, mas partindo também do princípio que o ser humano pertence ao meio ambiente, ele não é um ser alheio ao meio ambiente, também não é apenas um ser destruidor, mas sim ele faz parte, ele compõe esse meio ambiente. Por isso, então, reforçando a necessidade de trazer essa noção de socioambiental e não apenas ambiental. O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da educação ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que se evidencia na prática social a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias. Então, essas diretrizes trazem claramente o enfoque emancipatório e crítico na formação de um cidadão. A educação ambiental, ela deve ter esse viés de formar, sim, um cidadão emancipado que tem uma visão crítica a respeito dos temas. Assim, a educação ambiental, ela visa a construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental e com a proteção do meio ambiente natural e construído. Vejam que as diretrizes, ela vem traçando de maneira muito detalhada a visão que deve ser trabalhada na educação ambiental. Eu venho trazendo essa linha de tratar toda a legislação justamente para você ir percebendo essa evolução e o quão enriquecedora a formação na educação ambiental vai ficando. A educação ambiental, ela não é atividade neutra, pois ela envolve valores, interesses, visões de mundo. Desse modo, deve assumir na prática educativa de forma articulada e independente as suas dimensões política e pedagógica. Deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo,
superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista, ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino. Deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza. Aqui está repetido, gente. Então, vamos voltar, descer aqui para o próximo. A educação deve ser integradora em suas múltiplas e complexas relações, como um processo contínuo de aprendizagem. Olha aqui, o foco no ensino, o foco na formação, na aprendizagem. Então, a educação ambiental como um processo contínuo de aprendizagem das questões referentes ao espaço de interações multidimensionais, seja biológica, física, social, econômica, política e cultural. Ela propicia mudança de visão e de comportamento mediante conhecimentos, valores e habilidades que são necessários para a sustentabilidade, protegendo o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A gente consegue perceber nesse documento o caráter formativo para realmente, com essa formação, a partir da educação ambiental, que o cidadão ele tenha a noção do porquê que ele deve contribuir para o desenvolvimento sustentável e o porquê que ele deve viver de maneira ecologicamente equilibrada. No âmbito da educação superior, porque até agora a gente falou da educação básica, né? A educação ambiental, ela está pouco presente nas diretrizes curriculares para as graduações, merecendo que as normas e diretrizes da Câmara de Educação Superior, orientadoras das diversas ofertas de formação em nível superior, venham a incorporar indicações sobre a sua inclusão nos seus diferentes tipos de cursos e programas. Em resumo, o contexto contemporâneo é marcado por grandes desafios educacionais e ambientais. Assim, estas diretrizes nacionais para a educação ambiental contribuirão para incluir no currículo o estudo e as propostas para enfrentamento dos desafios socioambientais, bem como para pensar e agir na perspectiva de criação de espaços educadores sustentáveis e fortalecimento da educação integral, ampliando os tempos, territórios e oportunidades de aprendizagem. Então, as diretrizes, elas ressaltam que a educação ambiental, ela deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino. Porém, no Brasil, ainda fica a desejar nas graduações, no ensino superior. Há atividades objetivas, tratando a respeito do tema de forma contínua e integradora dos currículos. Então, é um ponto aí a se melhorar, considerando que o ideal é promover uma educação integral, considerando todas as dimensões do ser. E aí, a educação ambiental, ela é essencial. A educação ambiental, ela envolve uma proposta capaz de ressignificar o papel social da educação a partir do pensamento complexo e com base numa visão sistêmica e integrada. Guardem essa expressão, visão sistêmica e integrada, porque cada dia mais vocês vão ouvir falar dessa visão sistêmica e integrada. A educação ambiental, ela contempla uma visão sistêmica. Quando eu analiso todo o sistema, todos os envolvidos, as diversas dimensões, os seus reflexos, as consequências. Então, guardem, visão sistêmica e integradora, seja na educação em si, seja na educação ambiental, na formação do ser, cada vez mais vai ser falado sobre isso, logo cada vez mais será cobrado também nas provas de concurso. Ela avança na construção de uma cidadania responsável, estimulando interações mais justas entre os seres humanos
e os outros seres que habitam o planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentáveis, sadios e socialmente justos. Quando eu parto do ideal de justiça social, trazendo então uma sociedade equilibrada que preze pela justiça social, logo eu também contemplo o meio ambiente. Porque quando eu falo em justiça social, eu já penso em equilíbrio, eu já penso em redução das desigualdades sociais, eu já penso num meio ambiente equilibrado, numa sociedade saudável que é detentora de uma qualidade de vida. Então, aí sim, eu posso pensar numa educação ambiental efetiva que promova a justiça social. Bom, agora nós vamos falar do Pacto Global, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sustentáveis, né? Aí instituídos pela ONU. É do ano de 2015, originado aqui no Pacto Global da ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, então, a ONU ela instituiu o Pacto Global para o lançamento da Agenda 2030. Essa agenda ela é composta por objetivos de desenvolvimento sustentável lançados como metas para se alcançar, então, o desenvolvimento sustentável, considerando que tem ainda muito a que se fazer quando o assunto é meio ambiente e a sustentabilidade dele, né? A gente teve lá a Agenda 21 no passado, mas que ela não atingiu todos os resultados que eram esperados. Esse Pacto Global, esse documento que traça esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles também são cobrados em provas de concurso e justamente porque é um documento atual, mas ele vai girar totalmente em torno do desenvolvimento sustentável, aquela ideia de você pode utilizar, você pode promover o desenvolvimento, mas sem esgotar os recursos naturais. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o documento com todos os objetivos, são 17 objetivos, e aí eu já elenquei para vocês, de forma bem objetiva, o que cada um desses objetivos almejam. Então, em 2015, a ONU propôs uma nova agenda de desenvolvimento sustentável aos seus países membros para os próximos 15 anos, que será a agenda, né, já foi instituída, né, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês vão ver com muita frequência com a sigla ODS, que significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais são, então, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu trouxe a lista para você, e aí pode cair na prova num contexto de práticas, né, em sala de aula, dinâmicas, porque a partir desses objetivos, o professor pode atuar na sala de aula quando a temática for educação ambiental, se voltando para soluções, se voltando para a concretização desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Primeiro, erradicação da pobreza. Aqui, por meio desses objetivos, percebam que esse documento não é um documento especificamente produzido para a educação. É um documento com objetivos amplos a níveis mundiais. Logo, vocês vão perceber o quanto a educação ambiental ela abrange as questões sociais, econômicas, culturais, porque a gente já vem nessa toada socioambiental. Então, perceba que aqui não estará falando apenas de conservação e preservação da natureza, mas também tratando várias outras temáticas, mas que elas refletem nas questões ambientais ou refletem das questões ambientais também. Erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos
de $1,25 por dia. Então, pessoas que vivam com menos de $1,25 por dia, elas são consideradas pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Logo, eu tenho então que prover renda para que essas pessoas saiam dessa situação. 2, fome zero e agricultura sustentável. Sempre lembrando que aqui eu estou traçando os objetivos para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Boa saúde e bem-estar. Aliás, o 2, né? Eu grifei aqui e não falei. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 3, boa saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, quando você vê aqueles programas voltados para a educação física, para o movimento do corpo, prezando pelo bem-estar, incentivo à qualidade de vida, ele supre aqui esse objetivo de qualidade de vida e bem-estar da população. 4, educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Sempre a educação ambiental será trabalhada numa perspectiva inclusiva, valorizando as particularidades de cada aluno e mantendo a qualidade. Igualdade de gênero. Olha que interessante. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Tema também tratado como um objetivo de desenvolvimento sustentável. Água potável e saneamento, garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, energia limpa e acessível, sendo garantia de forma barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Então, acesso a essa energia, um emprego decente e crescimento econômico. Olha que aborda o mundo do trabalho. Por quê? Por meio do trabalho é que será gerado riqueza, renda. Por meio do trabalho, o indivíduo consegue sair dessa linha da pobreza, de ter mais condições. Então, o emprego, ele é fundamental para se alcançar uma sociedade sustentável e é contemplada aqui nos nossos objetivos. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. É importante reforçar que o objetivo deixa bem claro aqui, um trabalho decente, um trabalho que venha realmente a contribuir com o trabalhador, né, com esse empregado, e que esse empregado também possa contribuir para a sociedade, refletindo no crescimento econômico. Mas eu falo trabalho decente, eu não estou falando trabalho degradante, trabalho forçado, eu não estou falando daquele trabalho que acaba reduzindo o ser humano ao sofrimento. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Veja que esse objetivo ele está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico também, mas de maneira sustentável. 10, redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma das nossas mazelas sociais que mais assola o país, que mais também contribui com a degradação ambiental. Então, sempre a desigualdade social ela terá que ser abordada nos trabalhos referentes à educação ambiental. 11, cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
prezar pelo direito à moradia, pelo direito a moradias sustentáveis e com qualidade. O ser humano, ele tem o direito de ter o seu lugar, né? Então, quando eu falo de direito à moradia, direito urbanístico, eu estou me referindo diretamente às questões ambientais, à educação ambiental. 12. Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, uma vez que o consumismo desenfreado ele ataca diretamente o meio ambiente, dado que produz muito lixo, dado que produz tantos desequilíbrios, inclusive financeiros, na sociedade. Então, o consumo ele é um tema que ele deve ser abordado na formação, sim, na nossa educação. 13. Ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 14. Vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15. Vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Percebam que esses últimos três, né, o 13, o 14 e o 15, eles se voltam então para as vidas e para as condições climáticas, que depende diretamente então desse posicionamento sustentável para se evitar a degradação da natureza, para se evitar a poluição do nosso meio ambiente, que vem causando aí tantos transtornos de ordem climática e que prejudica a nossa saúde e também compromete a existência de outros seres, também pensando na manutenção da vida terrestre e da vida aquática. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusiva em todos os níveis. Aqui então eu trago a questão de justiça, a paz, que vão promover o equilíbrio na sociedade. Logo, eu contribuo com a sustentabilidade. E, finalmente, nós vamos tratar, então, do objetivo 17. Não adiantaria nada ter todos esses objetivos tão lindos e realmente tão necessários se o Pacto Global não trouxesse um objetivo de implementar todos esses objetivos e de estabelecer parcerias. Então, o objetivo 17, ele vai trazer justamente a previsão de efetivamente conseguir atingir esses objetivos por meio de parcerias, convênios para a implementação desses objetivos. Veja aqui comigo. Então, o objetivo 17, parcerias e meios de implementação, a fim de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Atente-se que uma parceria global, considerando que o tema é de interesse global, então o documento já traz também a previsão de cooperação entre os países membros para o desenvolvimento das práticas necessárias. Então,
Nós encerramos aqui essa aula, parte 4, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estipulados para a Agenda 30 no Pacto Global da ONU. Na próxima aula, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a BNCC e resolver algumas questões que é tão importante aí para a sua preparação. Eu conto contigo, hein? Vamos fazer uma pausinha aqui, toma uma água, descansa um pouquinho e não me deixa. Até mais!